Amados, hoje nós vamos ler, continuar a leitura da palavra, hoje nós vamos ler Números, capítulo 1 ao capítulo 3, Salmos 28, na nova versão internacional. Bem, Números 1. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão: de Ruben, Elissur, filho de Zedeur; de Simeão, Selemuiel, filho de Zurizabai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zoar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elissama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeome; de Dan, Aiéser, filho de Amissadai; de Aser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deluel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram esses os escolhidos dentre a comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefe dos clãs de Israel. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e assim ele os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número das tribos de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus registros de clãs e famílias. O número das tribos de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Isacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número da tribo de Isacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com seus registros de clãs e famílias. O número da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus
registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número da tribo de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Asser, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número dos da tribo de Asser foi 41.500. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os seus registros de clãs e famílias. O número da tribo de Naphtali foi 53.400. Estes foram os homens contados por Moisés e por Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. O total foi 603.550 homens. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça recenseamento da tribo de Levi, nem as relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. Ao leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá era Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elissur, filho de Zedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.700
650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com os seus exércitos, foi 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro, no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder será Efraim de Elissama, filho de Aminaúde. Seu exército é de 40.500 homens. Eu estava lendo, desculpa, gente, 40, sempre vocês colocam como 1.000, tá? Eu leio errado. A tribo de Manassés acampará no lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com os seus exércitos, foi 180.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Ieser, filho de Amissadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Naphtali será, em seguida, o líder de Naphtali será Irá, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi 157.600. Esses marcharão por último, junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas contados de acordo com suas famílias. O número total do que foram contados nos acampamentos, de acordo com seus exércitos, foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiram, cada um com seu clã e com sua família. Números, capítulo 3. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes das clãs gersonitas: Libni e Simei. E são estes os nomes dos clãs coatitas: Arão, Issar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Mussi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos libinitas e dos simeitas.
Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 7.500. Os clãs gersonistas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. Líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam os clãs dos Anramitas, dos Issaritas, dos Hebromitas, dos Uzeilitas, eram estes os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi de 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam, da cortina e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Manitas e dos Musitas. Eram esses os clãs meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 6.200. O líder das famílias dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail, e eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam ao leste do tabernáculo, em frente à tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi de 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas, do sexo masculino, de um mês de idade para cima, e faça uma relação dos seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de um mês de idade para cima, relacionado pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas, que excedem o número de levitas, recolha 70 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Salmo 28. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fique indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos,
conforme as suas más obras. Retribui-lhes pelo que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus, porção maravilhosa de hoje. Obrigada, Mar. Queridos, Números vai iniciar com o censo do povo, né? Aqui a gente vê onde Deus ele ordena Moisés a fazer uma organização aqui do povo, ele vai fazer um censo de todo o povo de Israel. E aqui tinha um propósito, né, duplo para essa organização das tribos, onde cada tribo ia se posicionar. O primeiro era contar os homens ali que eram aptos para a guerra, né? Então, você vai ver que ele vai descrevendo a quantidade ali dos homens, dos exércitos ali, que tinha ali o povo. Então, era uma preparação, né, militar. E tinha uma organização espiritual, que era estabelecer a ordem das tribos ali no acampamento. Então, Deus estabelece ali o tabernáculo como centro, né? Lembram da tenda que nós lemos ali, né? No livro anterior, no livro de Levíticos, a gente tem ali o tabernáculo no centro, e aí as tribos elas vão ficar ao redor. Então, ao leste tinha a tribo de Judá, Isacar, Zebulon. Ao sul tinha a tribo de Ruben, Simeão e Gade, sempre de 3 em 3. De 3 em 3 as tribos se posicionavam. Ao oeste vai ter a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim, e ao norte tinha a tribo de Dan, de Asser e de Naftali. Então, a disposição aqui, como era colocada, né, nos ensina o quê? Né? O Senhor estabelecendo ali o seu povo com ordem, tinha ali uma hierarquia, e tinha ali o centro, que era o tabernáculo, né? O centro, o Senhor, ele é o centro de tudo nas nossas vidas. E a gente vai ver no capítulo 3 algo muito forte, muito interessante, que é os levitas, né? O chamado dos levitas, a consagração deles, a responsabilidade que a tribo de Levi tinha, né? E ali também a relação deles com a questão dos primogênitos. Então, é interessante que em Números 45 e no Números 3, no versículo 45, e lá no início de Números também vai falar, deixa eu até abrir aqui, ele vai falar no início também aqui, do capítulo 3, no versículo 12, eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher, os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens quanto entre os rebanhos, serão meus, eu sou o Senhor. E por que a gente vê aqui como os levitas, né, eles tinham atribuições muito especiais em relação ao cuidado com o tabernáculo, né, a forma ali como eles eram consagrados pelo serviço, e era um serviço que só eles poderiam fazer. Os outros não tinham autorização de fazer, sob pena de morte até, se fosse fazer, né? Agora, por que os levitas foram escolhidos para esse serviço tão especial, né? Olha que interessante, queridos. Quando a gente leu lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, 26, a gente entende o porquê que Deus escolhe os levitas.
Quando o povo de Israel fez aquela adoração ao bezerro de ouro, né, os levitas foram que responderam o chamado de Moisés para defender a honra de Deus. Então, em Êxodo 32, 26 vai dizer, Moisés ficou à entrada do acampamento e disse, quem for pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas se juntaram a ele. Então, esse ato de fidelidade e zelo pela santidade de Deus marcou os levitas. Marcou eles como dignos de um chamado especial. E a gente vê aqui no livro de Números, né, um capítulo inteiro falando sobre essa dispensação que Deus liberou aqui sobre os levitas, né? Então, é interessante também que tanto Moisés quanto Arão, que foram líderes escolhidos por Deus, né, no Êxodo, eles eram da tribo de Levi. Então, a escolha da tribo de Levi, né, para esse serviço sacerdotal, ela também é vista como uma extensão do chamado desses líderes, né? Olha que interessante, quando a gente vai relacionando, né, os textos da palavra, como ela é perfeita em tudo, em detalhes, né, riquezas de detalhes. E a gente vê que vai trazer uma perfiguração da escolha dos levitas, né, do sacerdócio de Yeshua, né? Então, os levitas aqui, eles eram basicamente aqueles que faziam todo o trabalho ali sacerdotal, dos sacrifícios, né? E Yeshua, ele é o nosso mediador perfeito, é o nosso sumo sacerdócio. Então, ele aponta, né, para Yeshua. Então, é realmente muito, muito tremendo nós conseguirmos entender e compreender um pouco mais, né? E nós somos chamados para um reino de sacerdote. Quando a gente lê em 1 Pedro 2,9, ali está dizendo que nós somos reino de sacerdote, nação santa escolhida. E isso traz para nós, espiritualmente falando, né, que nós somos chamados para ser um reino sacerdotal, né, para que a gente tenha essa mesma linhagem que reflete ali da tribo de Levi, que também seja sobre as nossas vidas, que a gente tenha zelo pela santidade do Senhor em nossa geração, que nós sejamos aqueles que venham a honrar a Deus, né, em nossa geração, marcar a nossa geração como aqueles que se posicionam, como os levitas se posicionaram ali quando Moisés fez aquele chamado, né, aquele que é pelo Senhor, né, junte-se a mim. Então, aqueles que se posicionam diante de tanta idolatria, diante de tanta coisa terrível, aqueles que se posicionam estar ali pelo Senhor e pela santidade do Senhor. Queria finalizar com Salmos 28, versículo, uma declaração aqui de Davi, poderosa. No versículo 7 ele diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Dele recebo ajuda, o meu coração exulta de alegria, e como meu cântico lhe darei graças. Que essa declaração ela seja viva e seja uma verdade, uma realidade na sua vida. Você possa desfrutar da força que você tem no Senhor, você entender que Ele é a sua força, Ele é a sua proteção, Ele é o seu escudo, e declarar que o seu coração confia nele, e que é dele quem você recebe toda a ajuda que você necessita. E a alegria do Senhor, né, aquilo que o seu coração sente como uma responsiva, né, dessas bênçãos que o Senhor tem trazido sobre a tua vida, que é a alegria, que você venha declarar essa alegria, que você venha expressar através de cantos, de louvores, através de frases, declarações, expressando a sua alegria que você tem no Senhor. Amém? Esse versículo é uma joia de sabedoria, né, repleto de ensinamentos profundos. A gente declarar que o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, declarar que o nosso coração confia nele, declarar que é dele que nós recebemos ajuda e expressar a nossa gratidão, queridos, são chaves
chaves poderosas no nosso dia a dia. Que Deus abençoe vocês e amanhã estamos aqui firmes e fortes, juntos no propósito para a glória do Eterno. Deus abençoe vocês. Bom dia. Shalom, shalom.